Olá, Ivalda, boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Prazer, mais um dia. Rodrigo, Kelly, boa noite, pessoal. Renato, boa noite. Que prazer sempre ter vocês aqui conosco. Isso é muito importante, sempre esses seguidores maravilhosos. Eu agradeço muito por vocês estarem sempre aí me seguindo com assuntos tão relevantes que eu sei que tem ajudado muito vocês. Boa noite, Renato. Rodrigo. Kelly, boa noite. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana. E sabe quem vem hoje aí? Acho que vocês já viram na live, né? Uma juíza de direito. Então a gente vai beber água direto da fonte. Isso é muito bacana. Fiquem até o final. Vai ter os assuntos são bem legais hoje que a gente vai abordar. São assuntos da atualidade, como as pessoas têm enfrentado isso, né? Principalmente o judiciário. Helenice, boa noite, que prazer você aqui. Muito bacana. Luciana, acabou de entrar, doutora Luciana. Vou chamá-la. Deixa eu chamar a doutora Luciana. Vamos lá. Adicionei. Oi, Júnior, boa noite. Estamos aguardando agora a doutora Luciana aceitar o convite. Vai ser bem bacana, pessoal. Bem bacana. Para quem não me conhece, está entrando agora. Eu sou a Viviane Molina, sou advogada, especialista de direito de família. Ô, doutora Luciana! Dani, boa noite, minha querida, tudo bem? Boa noite, graças a Deus. E você? Deus, depois de uma luz que apagou de repente, novamente. Mas Muito nós fazemos a luz voltar, né, doutora? tô achando que voltou por isso, né? Porque a gente está se encontrando aqui. Com Viviane, certeza. boa noite a todos. É um prazer conversar com você. Você é minha amiga do coração. Mas tem que Você ficar. também. E você, antes de tudo, é uma profissional séria, competente, Obrigada. dedicada, e o quanto você ama o direito. Então, é muito Verdade. ter participado dessa tua iniciativa de fazer as lives. Tô muito. Essas lives estão ajudando muito as pessoas, viu, doutora Luciana? É mesmo? Muito. O pessoal tem dado um feedback bem positivo e às vezes as pessoas imaginam que o assunto é de uma forma, mas na prática é de outra forma. Então a gente está levando informação relevante para as pessoas. Isso tem sido bem bacana. A minha ajuda muito, porque eu acho que o aprendizado é constante no direito. Para a gente imaginar que em algum momento da vida a gente já aprendeu tudo que tinha que aprender. Então, Sim, ainda mais nesse momento, eles são relevantes, são frutíferos para qualquer pessoa. Eu estou muito sim, contente por aprender hoje, espero poder ajudar nesse papo. Faz de conta que a gente está numa mesa de restaurante, assim, os amigos juntos. sim, com certeza. Roberta tá falando aqui que o som tá ruim. Você tá me ouvindo direito? Eu estou te ouvindo super bem, vendo bem também. Deixa eu ver se meu volume está É, ok. porque às vezes quando você fala tá cortando um pouquinho. Será Vê que é se- sinal? Pode, Talvez. pode ser. Você me ouve bem? Perfeitamente. Me avisa, porque se for o caso, eu paro para verificar a questão de internet e aí de novo. Roberta, você tá me ouvindo ou não tá ouvindo a doutora Luciana? Dá um retorno aqui pra gente para ver se é o meu áudio ou se é o dela que tá cortando. Oi, Priscila, boa noite. Vamos ver. Vamos ver, a Roberta que tá falando que o áudio tá ruim. Não sei se é minha internet, a sua ou de repente a dela. Se Vamos ver. continuar, eu verifico aqui, porque eu não sei se eu estou conectada na internet, se tem alguma falha aqui, não sei. Você me avisa. Oi, Cacá linda, boa noite. A Roberta falou que o seu áudio tá cortando um pouco. Você tá no Wi-Fi, Lu? Minutinho só, eu vou conferir isso já. Tá. Minutinho. Oi, Juan, boa noite. Vamos ver, acho que a internet da doutora Luciana tá com algum probleminha de delay.
Eu acho que eu Vamos voltei. ver. Eu acho que o som vai melhorar. Vamos ver. É, eles estão Vamos. falando que tá picotando um pouco, mas vamos seguir. Se não der qualquer coisa, eu te chamo de novo. Você me Isso, ouve bem? super bem. Tô perfeita aqui. Tudo bem. Vejo, ouço, tudo bem. Então, às vezes é um pouquinho de internet, algum probleminha da internet, mas qualquer coisa. É. Tá cortando um pouco a hora que você fala. Ô, Lu, vamos fazer assim: eu vou fechar e vou te chamar de novo para você entrar. Você tá no Wi-Fi? Wi-Fi, ok. Então, tá. Peraí, eu vou te chamar de novo e você entra. Peraí, pessoal. Vamos tentar aqui. Vamos tentar chamar a Luciana. Peraí, que não tá chamando, não tá entrando aqui. Ô, pronto, agora acho que vai. Eu ia falar para a Luciana, agora eu vou chamar ela de novo. Adicionar. Agora eu que não tô aparecendo, né? Voltei. Também a câmera estava virada para lá. Oi, Sueli. Vamos ver, Roberta, se agora melhora. Eu chamei ela de novo. Estamos aguardando a Luciana aceitar. Pessoal, que bacana. Olha quanta gente que entrou. Gente, isso é muito bacana. Eu fico super feliz. As lives têm sido um sucesso. E levar esses conteúdos para vocês é muito bacana. E hoje vai ser bem bacana também. A doutora Luciana tem, assim, muita experiência. Vamos ver. Estamos aguardando a Lua entrar. Aí ela vai trazer um conteúdo riquíssimo para a gente. Da prática. Isso é muito legal, né? A Luciana não está conseguindo participar. Não sei se é onde ela está. Tá ruim. Cacá, hashtag aceita Lu. Vamos tentar de novo. Vou tentar convidá-la de novo porque caiu, esgotou o tempo. Deixa eu achar. A Lu saiu. Vamos esperar ela entrar de novo. Vamos lá. Gente, é isso aí. Ao vivo são esses problemas mesmo, mas a gente já vai conseguir acertar. Tá, vou mandar de novo, Renato. Vamos ver. É que expirou o tempo. Peraí. Avisa ela que eu chamei, Renato. Agora tá aguardando. Vamos ver. Às vezes a internet dá esses delayzinho mesmo. Acontece. Quem sabe faz ao vivo, né? Agora foi. Nossa! Internet, Lu, faz parte. Não é justo. Olha, eu costumo brincar que eu sou jurássica, mas hoje eu não fui culpada, porque eu fiz toda a lição de casa. Meu marido Renato está aqui. Ligou, mas eu fiz a lição de casa. Não foi culpa minha hoje. Não, mas eu acho que agora melhorou. Foi bacana a gente ter saído e entrado de novo. Legal. Ô, Lu, se apresenta aí para o pessoal. Eu já me apresentei, o pessoal, meus seguidores já me conhecem, sabe que eu sou advogada, sou especialista em direito de família. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal saber quem é você aí, para quem não te conhece. Boa noite aos meus queridos que estão acompanhando a gente nesse debate, conversando junto conosco. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Nardi Buda. Eu sou juíza há 21 anos e no direito de família por volta de 5 anos. E eu trabalho na comarca de Diadema, na segunda vara de família. Muita honra. E sou amiga da doutora Viviane, a quem chamo de Vivi. Essa é a É isso aí. há muitos anos. É melhor não Muitos anos. isso aí, o pessoal vai fazer as contas, vamos deixar por aí. Aí vai entregar a idade, não vale, né? Nosso tratamento todo vai por água abaixo. Ali, né? Verdade. Nesse tempo, sempre fui apaixonada pelo direito penal, trabalhei, mas a família me encantou também. Agora eu estou com a oportunidade de confirmar
que a minha impressão com relação à matéria era verdadeira e me sinto moderna, fascinada pelo tipo de trabalho, e adoro lidar com as pessoas. E acho que a família, ainda mais agora que envolve o afeto como princípio jurídico, ele está mais dor. Então, para mim, está sendo uma honra trabalhar nessa área. E é isso aí, né? Mais segredos ou não? Não, acho que já tá bom. O pessoal vai descobrir aos pouquinhos agora na live, né, Lu? E realmente, o que você falou é muito importante. Nesse momento que a gente está vivendo, o afeto no direito de família tem sido muito importante. Porque as pessoas, elas estão ficando mais tempo juntas. Ou não, né, Lu? Às vezes, por algum motivo, uma parte ou outra acaba não deixando esse afeto fluir com naturalidade nesses tempos de isolamento social, né? O afeto ele tem que ser o balizador, né? E ele está sempre escondido dentro das pessoas de alguma forma. Ele tem que vir à tona. O fato é que quando há o dissenso, o conflito, essa emoção ela é tão grande, ela envolve não somente as pessoas que estão se desentendendo, mas ela traz reflexos para quem está ao redor. Sim. E o afeto ele passa despercebido, né? E é buscado na via do consenso, na via do acordo e às vezes na via do processo. Mas eu acho que é importante o juiz tentar enxergar isso sempre. E nesse momento em que o princípio da cooperação também é um princípio bacana demais, que o Código de 2015 trouxe, o juiz Sim. junto com as partes, a gente consegue às vezes chegar numa solução eficiente, Sim. que é o principal, que é o que as pessoas esperam, né? Nesse momento é tudo muito delicado, porque o cidadão, o profissional, seja quem for, todo mundo foi pego de surpresa. Não tem como Sim. achar que as coisas atropelaram, né? Atropelaram. E aí a resiliência a gente tem que dar. Então, é uma moral da vida. Lu, acho que seu áudio está cortando um pouquinho. Eu também não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Muito bem. Tá cortando bastante seu áudio, assim, mas está dando para a gente acompanhar. É que algumas partes da fala estão cortando. Imagina, eu vou tentar, Vivi. Deixa eu fazer aqui um malabarismo. Vamos ver. Tentar Colocar o fone de ouvido. Está me ouvindo melhor? Muito melhor. O fato é que eu estou com o telefone apoiado num suporte aqui. E aí tem o rabinho do fone de ouvido que não deixa ele ficar de pé. Exatamente. Então, quando o rabinho do telefone fica aqui, ele me atrapalha, eu vou ter que segurar. Mas eu seguro. Eu nem vou mostrar a gambiarra que o meu marido fez para o rabinho não me atrapalhar. Mas seu marido, engenheiro, faz... Se eu pudesse virar o telefone, tudo bem. Mas como ele está de pé, o rabinho não vai dar certo. Eu vou segurar e se der uma tremidinha, é a idade, tá? Melhorou bastante, Lu. Agora Melhorou? eu acho que vai fluir melhor o som. Vai fluir melhor. Então tá, me diz se você... Agora eu tô te ouvindo super bem. Ficou que muito bom. Bacana. Melhorou que muito, bom, Vivi. 100%, eu diria. E eu já falei demais, né? Mas vou devagar agora. Não, mas é isso aí. Ó, já viu quem é operador do direito não falar demais? A nossa ferramenta qual que é? E duas mulheres juntas, né? Verdade, verdade. Lu, daí estava falando com relação à parte de colaboração, né? E é um assunto que é importante a gente tocar, porque nesse momento de exceção de pandemia, porque ninguém esperava isso, todo mundo foi pego de surpresa. Ninguém esperava ter que ficar meses em casa, fórum fechar e tudo isso acontecer. E essa prática colaborativa, além dos operadores do direito, eu digo que as famílias também estão tendo que aprender a ter esse bom senso e balizar essa colaboração. Porque tem As gente que relações está tão íntimas. Na vida corrida, a gente às vezes banaliza a intimidade, porque você consegue ter... Você escapa na falta de tempo e você às vezes faz as coisas protocolares e esquece de olhar para o outro
com a intimidade necessária para perceber o outro. Tanto faz, se é companheiro, é marido, os seus próprios filhos, né? Seu amigo, que às vezes você não tem tempo de ligar e saber como ele está. Então, essa situação de pandemia, claro que trouxe muita dor, mas ao lado disso ela também trouxe a necessidade de uma reconstrução de valores, e você ficar frente a frente com quem você convive em casa. E daí aparecem os conflitos, mas podem aparecer também as soluções. É uma questão de saber aproveitar. Eu vejo os pais reclamando, meu Deus, as criançadas 24 horas em casa. Estão deixando todo mundo louco. Mas não posso fingir que não, não posso fingir, né? Que não. Mas foi boa essa proximidade, né? Você descobre até como o teu filho está realmente indo na escola, como é que ele se comporta com a sua presença, tende a ser mais manhoso esse comportamento. Sim. E você ali, você tem que também se equilibrar, né, na maneira de educar. É muito material emocional que a gente está ganhando com essa convivência tão próxima. E a saudade de quem a gente não vê, que também vai fazer com que a gente dê muito mais valor no retorno. Porque é importante a relação humana, né? Doutora Luciana, aí a gente está falando de afeto, né? De convívio, de afeto. E a gente sabe que o afeto ele é desenvolvido pelo convívio. Né? E na realidade eu queria que a gente falasse um pouquinho de como está essa relação de convívio na guarda compartilhada frente ao isolamento social, que foi praticamente imposto, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Como é que o judiciário tem tratado a guarda compartilhada, essa convivência de ambos os pais? Porque é o que a gente falou, né? O convívio é que traz o afeto. Como é que tem sido isso para o judiciário? Como é que vocês estão encarando a guarda compartilhada nesse tempo? Esse assunto é bastante relevante, tudo isso é muito novo. Eu acho que o judiciário, de modo geral, está caminhando muito bem, tanto para viabilizar as resoluções pela via remota, quanto para conferir esse acesso de todos, né, à justiça. Sim. E é um assunto, Viviane, que eu acredito que tem que haver a reflexão casuística. Sim. Eu acho que eu sou contrária à imaginação de que cabe, pelo fato pandemia, se definir a resposta suspensão do direito à convivência. Por quê? A gente quando tem que resolver essa questão da guarda e da suspensão de visitas e a disposição dessas visitas, numa guarda já regulamentada de forma compartilhada, né? A gente está frente a princípios que são constitucionais, direitos garantidos constitucionalmente. O direito à convivência com a família e com a comunidade, o direito à saúde, que não é só a física, que também é a psicológica. Perfeito. Os princípios não se sobrepõem, eles estão no mesmo artigo da Constituição. Eles têm que ser avaliados, colocados na balança, para que o juiz consiga, com a cooperação das partes, chegar a uma conclusão o menos ruim possível dentro dessa situação que é ruim por si só. E o que eu tenho visto no que já tem aparecido no tribunal é uma postura cautelosa, porque se trata também de saúde pública, de coletividade. Não é só pensar no contágio da criança e do pai da criança. É com quem eles podem vir a conviver e levar para a mãe quando o pai, no caso, devolve o filho. Mas eu acho que tem que ser caso a caso, porque cada família vive uma realidade. Nós não somos a régua. Exato. Né? O normal de cada um. Tem pessoas que trabalham na linha de frente da saúde, outras trabalham em home office e estão completamente seguras dentro das casas. Algumas mães estão atordoadas com o trabalho e o pai em home office podia assumir essa guarda até em alternância, se houver relativa harmonia entre eles, para que a mãe consiga desempenhar o trabalho. Então, são inúmeros exemplos que a gente pode dar que não permitem, a meu ver, que o juiz se posicione de imediato com relação à suspensão, só com base no fato pandemia. Né? É a minha posição, até converso com algumas colegas, tem algumas aqui, eu acho, e já vi alguns casos, e eu acho que você tem que ter a paciência, como todo juiz tem que ter, é claro, mas de desmembrar aquilo tudo e entender a realidade da família. O tribunal tem suspendido, você sabe bem, mas são situações, se você for analisar, são situações pontuais e que não podem ser generalizadas. Uma decisão não pode significar todas.
Sim, né? no caso da criança apresentar algum tipo de doença, comorbidade ou algo do tipo, que seja uma transmissão, porque a criança normalmente ela é um vetor dessa doença. Ela pode Às não vezes, apresentar muito às risco, vezes mas ela tem é um os vetor, né? avós, né? Os avós morando junto, e Sim, você tem que ver o que que oferece o não guardião em termos de segurança. E aí que vem o perigo da alienação, né? Dentro da situação da pandemia, se você generalizar as decisões ao ponto de pensar, precisamos garantir a saúde desses pais, dessa criança, e suspender imediatamente a visitação, né? Você sim, tá, o Código Civil, ele menciona a possibilidade de alteração na guarda já regulamentada em situações graves, é o que está escrito exatamente. lá. E quando a gente pensa que a pandemia, sim, é grave, mas qual a estrutura familiar para contornar e praticar o isolamento social dentro de uma margem de segurança? E é por Sim. isso que eu acho que as famílias têm que lançar mão das audiências virtuais e de petições que tragam as minúcias para o juiz poder compreender a real situação daquela família. Sim, porque hoje na prática, o que eu tenho visto muito são, na verdade, assim, alguns casos que já estavam graves com relação à alienação parental. E quem está na guarda da criança tem abusado um pouquinho desse direito. E aí acabou se abraçando o problema da Covid-19, do isolamento social, para proibir que o outro genitor tenha acesso ao filho. Então, eu queria até saber como é que o judiciário está lidando com isso, os casos de alienação parental, se agravaram mesmo com o isolamento, se aumentaram os pedidos informando a alienação parental, como é que tem sido isso para o judiciário? Não deixa de ser um combustível para alienação parental a situação da pandemia, porque Certo. ela pode passar como uma desculpa Uhum. e trazer e quem o alienador ele consegue afastar o filho se tiver esse propósito por meio dessa alegação, né? E isso afastar com má fé significa é uma das hipóteses da alienação. Eu não quero parecer ingênua, mas eu sempre presumo. Falei isso para a Roberta, se tiver ainda, sabe que eu falei isso com ela há alguns dias. Eu presumo que os pais, ainda que em conflito, têm extrema boa vontade com relação ao filho. Então, eu presumo a boa-fé e já parto do princípio que eles não pretenderiam colocar o filho numa situação de risco, né? Sim, Mas isso passa a ser um pouco utópico quando o conflito é muito grande entre o casal. Às sim, vezes a raiva e a emoção que está por trás do conflito te faz, infelizmente, ter ações voltadas ao prejuízo do outro e você usa o filho. Isso é muito comum, é muito conhecido. Eu acredito que é possível em tese, existem casos, mas se o processo caminhar com a ajuda multidisciplinar, com a atenção do juiz e com essa cooperação que a gente comentou no começo, é fácil de perceber indícios, porque você já percebe como vem sendo a lide, como vem acontecendo o processo. Então você diz que ali tem muita beligerância sim, naquele casal. Se já aparece esse pedido repentino de suspensão das visitas, daquele que é o mais provocador no processo, para o juiz existe uma pulga atrás da orelha. Você tem que olhar o sim, processo como um todo e aí você tem que fazer o confronto. O tribunal, o que eu já li, alguns acordos, algumas decisões, tem sido, repito, cauteloso e ele tem prestigiado o contraditório para poder sentir se está incidindo essa hipótese. sim. Você pode começar até a pensar em multas, em medidas para brecar, para frear o alienador, que corre o risco de perder a guarda, de ver a guarda invertida. Sim, a Mas é própria lei, delicado. ela determina essas sanções, né? Né? Ela determina as Ela sanções e determina. que começam com a advertência, com a multa. Então, nesse momento da pandemia, cabe aos profissionais todos, nós todos do direito, cabe esse cuidado de, casuisticamente, repito, avaliar se tem um cheirinho de De alienação. alienação. Hoje, já além das audiências virtuais, muitos assistentes sociais estão fazendo alguns laudos com base em entrevistas também remotas.
Quando a criança já é, né, quando já é pré-adolescente, ou a criança de mais idade, a gente pode tentar algum tipo de contato nessa própria audiência. E os caminhos são esses. Mas não é simples, senão a gente nem estaria conversando. Eu compreendo que é delicado. Sim. Na verdade, eu vou até dar uma opinião que é minha, é muito particular, até de alguns colegas também, a gente sempre conversa, que a guarda compartilhada, ela se desvirtua um pouco do que ela deveria ser, né? Porque a guarda compartilhada deveria ser realmente um compartilhamento do pai e da mãe com a prole, com os filhos. E não é o que acontece, né? O É a judiciário... responsabilização conjunta, né? Que acaba Mas aí não sendo. fica a guarda compartilhada com residência de um ou do outro, com visitas pré-estabelecidas. E isso, para mim, sinceramente, não é guarda compartilhada. A guarda compartilhada eu vejo como um compartilhamento não só das responsabilidades, mas do dia a dia dos filhos, né? Podem não morar dentro da mesma casa, mas deveria dar para compartilhar. E não virar essa briga, que vira porque cada um quer puxar para um lado. Isso, não, para mim, sinceramente, não é guarda compartilhada. Ela continua sendo uma guarda compartilhada travestida de guarda unilateral. Mas porque você sabe, genitores... às vezes, Vivi, na audiência ou na sentença, você percebe que as partes, ainda que consigam até conciliar no sentido do compartilhamento da guarda, elas meio que esperam essa divisão de moradia e visitação. Algumas pessoas alegam o trabalho, alegam as dificuldades quando moram uma longe da outra. Né? É um preço que a separação do casal traz, esse sacrifício maior para conseguir valer a responsabilidade conjunta, o deslocamento, a ida e vinda. Então, às vezes, a gente percebe que a parte também meio que fica confortável em poder ter a compartilhada no título, mas não exercer a compartilhada na realidade. É um problema que tem que ser contornado, talvez com decisões que imponham mais, mas tem que ter adesão de quem recebeu a sentença ou que assinou o acordo. E essa adesão significa se esforçar para fazer valer. Na pandemia, o compartilhamento, mais do que nunca, ele pode trazer à tona esse exercício do compartilhamento, porque quem não tem a guarda pode até solicitar uma alternância nesse período de aulas virtuais. A criança está em casa, por que não ficar 15 dias estudando ao lado do pai, não guardião? Então, o problema é que quando o casal tem valores de bom senso muito opostos, eles entendem que isso seria perder espaço para o filho. E é ao contrário, é uma questão de educar, de um modo geral, as famílias, no sentido de entender que o filho foi feito por ambos, sempre será de ambos, na verdade, do mundo, né? Mas os dois têm a responsabilidade sobre ele e até ameniza, arrefece a raiva você dividir um encargo tão relevante como é de criar um filho, né? Exatamente. Parece muito filosófico o que eu estou falando. Mas é verdade, é real. Mas você tem que raciocinar nesse sentido. E por isso as audiências são importantes na família, porque você pode conversar sobre isso, né? Com certeza. E tem muita gente que confunde, às vezes, a guarda compartilhada com a guarda alternada. E a guarda compartilhada, o nosso ordenamento jurídico não aceitou muito bem a guarda alternada. Eu, particularmente, também não sou contra. Eu sou a favor do que for melhor para a família. Se os filhos se enquadram bacana dentro daquele tipo de guarda, eu acho que a guarda deveria ser definida pela família em si. Se para o filho, para os pais e para os filhos, ficar uma semana na casa de cada um não traz prejuízo, e como eu já até conversei com a psicóloga, a doutora Sandra, outro dia, se para a criança o desenvolvimento dela não é prejudicial em ficar uma casa ou outra, se os pais moram perto, não tem o porquê também. Porque às vezes o judiciário entende que a guarda alternada é ruim para o filho. Entende isso normalmente quando a criança é de tenra idade, né? E é muito nova e vai afetar profundamente a rotina. Se você pensar numa criança que tem que acordar muito cedo, que tem uma rotina muito agitada de estudos e esporte e às vezes vai ter que ser sacrificada por conta dessa ida e vinda, a gente pondera e reflete se não é melhor a compartilhada. Mas a gente quando compartilha pode incluir uma vivência maior do não guardião, né? A família tem que se abrir para isso, e para se abrir, ela não pode
ela não pode estar no meio, no auge de um Sim, desequilíbrio emocional, porque sim. reflete na criança. A gente vê isso todo dia, Com né? certeza. É o que eu falo, guarda. Eu entendo que é sempre o melhor para a família. O que é para aquela família ter a guarda, é a compartilhada, é alternada, é unilateral, não importa a nomenclatura que utilize. Tem que Isso, ser o que melhor se adequa para aquela família. Às vezes tem exato. família que tem costume de almoçar no café da manhã. Eu conheço família que de manhã, eu para mim não conseguiria bater um prato de arroz, feijão e bife às 7 da manhã. Mas tem gente que tem o costume de sentar para comer de manhã. Então, assim, se aquela família, os hábitos deles são esses, eu acho que a gente tem que se adequar àquela família. Foi o que você falou. Tem que ser caso a caso, Você né? não pode se colocar, claro, a legislação é que vai embasar todas as decisões, a gente Sim, cumpre a lei, mas você não pode subjetivamente fazer julgamentos morais muito grandes e colocar de régua ou colocar o seu vizinho como a régua do ideal. As sim. famílias, né, agora hoje a gente fala de multiparentalidade, a gente Muito. sabe que o afeto é que faz o vínculo e não o sangue, e não você pode viver na mesma casa com um estranho, dependendo da relação. Então Sim, você tem que ter um olhar para até perceber que às vezes, Viviane, um processo claro, a gente sabe que tem que ter a duração razoável, mas às vezes um sim. processo que estende um pouco mais, O ele tempo, né? amadurece, ele Amadurece, claro. amadurece como uma fruta da árvore. Quando você colhe, quando você vai sentenciar, vem a proposta de acordo, Até né? porque o início de um divórcio, ele é feito com raiva e mágoa, né? Logo Dependendo que do momento, é isso é, mesmo. dependendo E do momento que acabou de divorciar, o que eles mais querem é cada um puxar para um lado. E nós somos todos humanos e a emoção, né, prepondera em alguns momentos da vida. Então tem que respirar fundo e tentar resolver. E cabe aos operadores do direito conduzir os clientes, ou no caso do juiz, conduzir o processo Com com certeza. essa percepção. O direito da família é muito bonito, das famílias, né? Muito. É muito bonito, é muito amplo. Você tem que ir muito além do que está escrito no papel. As oficinas de família, que agora, né, estão com força total. Então, tem muita coisa bacana. A gente até fugiu um pouco da pandemia, né? Falando Sim. aqui do. É, não tem É jeito. paixão, é E paixão. os Mas operadores do direito é que eu falo, advogados, juízes, promotores, a gente acaba se envolvendo com o caso. Não tem como ser só muito técnico, você acaba sendo humano também. não Porque dá você para se trabalhar envolve. nessa Não dá, área sem gostar de verdade, né? não dá. Cada um Tem uns tem sua casos que a gente até vocação. se emociona mesmo, né? A pessoa fala, nossa, mas isso é teatro? Fala, não, não é. E E a gente derruba a fica feliz. caneta assim, derruba a caneta Pois para dar uma é. chorada e volta bonitinho para a mesa, E assim, como a né? gente fica feliz quando a família se recompõe. Não assim, se recompor de se abraçar, beijar, enfim. Mas de se recompor para viver em paz. A gente estava falando no telefone, né, Vivi, a semana É, passada, desse prazer que a gente tem de ver um acordo bonito chegar num processo complexo, ou de uma parte que vai ao fórum fazer outra coisa e te dá um olá, porque você fez parte da vida dela. Você exato. soube da intimidade dela. Naquele momento, para quem está na nossa frente, é o fato mais importante da vida, Às né? vezes a gente Então, salvou uma família. a gente conduziu, né? Conduziu Porque para. quem se, Exatamente. eles se descobrem, né? É. E, claro, muitas Mas vezes salvar um não. desastre de afastamento, de convívio, né? Às vezes entre os filhos e os pais. Eu, assim, tento ser o mais ponderada possível. Peguei já alguns casos, né, agora dessas suspensões. Tenho batido papo ali com as partes no processo para entender bem. E às vezes a gente percebe que sim, é necessário. E às vezes não. Às vezes a parte entende que o pai não guardião, não vai colocar a criança em risco. A gente tem que pensar nos avós também, aquela situação de cuidado inverso. Os avós também têm que ser Sim, protegidos, né? Eu tenho certeza que hoje minha mãe, minha sogra que está aqui, sua estão sogra tá aí morrendo de também. saudade das meninas. É um afastamento de fato que está acontecendo Sim. por um motivo maior. Então, no processo, ele tem que acontecer desde que não haja meios da gente compor isso de um jeito mais bem humano e bem próximo. É a minha opinião, Vivi. Não, graças a Deus, é o que eu sempre comento. Você é uma juíza para frente. Você está assim à frente da época que a gente vive. Isso é importante. A gente sabe que existem juízes também que estão sempre à frente e olhando sempre fora da caixinha, sabe? Ainda mais para É, lidar com direito de família, precisa ter esse olhar.
A fora da gente caixinha, aprende, né? né? A gente também tem nossa vivência pessoal e eu tenho colegas excepcionais, eu aprendo muito com eles, eu estou sempre olhando as decisões dos outros. O tribunal também tem desembargadores de ponta, mas eu acho que é uma tendência, é que infelizmente o direito, né, a interpretação às vezes não vem ao encontro do que a família ou a parte no processo imagina, né? E que bom que tem os recursos para isso e as instâncias, mas todo mundo, acho que, acredito que todo mundo tenta fazer o melhor, né? Não, Eu com certeza. acredito. A Graziela Ducati está perguntando aqui, ela queria ver casos de guarda compartilhada de crianças com deficiência. Mas ela existe também. Não tem por que uma criança com Querida, deficiência. Pode querida falar, doutora. Grazi, ó, um super beijo para você, para o Pedro, minha amiga querida do coração, que tem um filho especial, Isso. assim como a minha. E a gente sabe que eu posso te contar e te afirmar. Já vi muita coisa emocionante de o pai pedindo mais abertura para a mãe na audiência, dizendo: eu seguro essa bronca com você. Eu sei que a gente não se dá bem, eu sei que não dá para conviver, mas me deixa entrar, me É isso deixa aí. entrar. Então, quando aparecem esses casos, Porque tem a infelizmente, superproteção às vezes, né, Lu? você acha que só você cuida, né? Exato, E exato. E isso o pai cuida acontece com tão as bem mães, quanto. viu, Vivi? É A verdade, gente né? tem uma coisinha assim feminina do deixa que eu faço melhor, faz de conta que o Renato não está ouvindo, eu sempre tento puxar um pouquinho, mas é até, não sei se é biológico, se é humano, se é uma a maternidade te faz ficar assim, mas eu acho que tem que haver essa atenção, você tem que deixar o homem fazer do jeito dele, né? Quando ele não é o guardião. Sim, e eles conseguem, viu, Lu? Porque eu tenho me surpreendido com os processos É. onde os juízes têm aceito essas condições, né? E os pais têm se mostrado super pais. Eu Não, acho o sabe, a máximo o mãe homem acha que só vai moderno. dar miojo e não vai. Eu vou te dizer, tem homem que cozinha melhor que mulher. Abafa o caso. É melhor a Pois gente é, mudar o rumo da prosa, porque eu passo vergonha. Pelo eu amor de Deus, também. tem alguém lá em casa que é um Masterchef, né? A Podemos fazer Roberta uma tá rindo aqui, live. né? Putz, o loiro também, né, Roberta? O Né? fato é que os homens fazem muito bem o que eles fazem, Muito porque eles bem. têm. Minhas Eita, a Lu travou. Gente, acho que a Lu travou aqui. Peraí, vamos ver se ela volta. Voltou? Voltou, Os voltou. homens têm a função relevante, voltei, né? Muito. Os homens têm a função relevante de fazer, ajudar o filhotinho a bater na casquinha do ovo e sair, de Sim, ajudar a gente a soltar um pouco, né? Porque a mãe sim, tem essa tendência. Mas a gente está falando muito do lado da mãe guardiã e do pai não, né? sim, Tem mas o pais pai. que buscam e exercem a guarda com uma com maestria, assim, com um amor imenso. Não são Sim, poucos hoje. É porque a gente exato. se baseia pela tendência geral, né? Mas isso A vai realidade mudando. é que filho precisa de pai e mãe. Ele não precisa só de mãe, ele não precisa só de pai. A não ser uma fatalidade, quem viu faleceu quando era muito novo, a mãe faleceu no parto, eu já tive alguns tristes casos assim. Mas no mais, os filhos precisam de pai e mãe. Isso é fato. Eles Não é quem precisam faz das mais ou menos. referências, As né? referências Feminina e total e masculina. masculina. Então, eles precisam dessas pessoas que exercem a maternidade e a paternidade, sejam os pais diretos ou até às vezes os avós que criam, que são verdadeiros pais e mães, Sim, mas verdade. precisam ter essa referência, eles precisam começar a caminhar com base no que eles veem. E a casa da mãe não é melhor que a casa do pai, nas hipóteses de Exato. separação, porque o pai tem os costumes deles e a criança vai falar: é a família que eu tenho. Essa é a Sim, minha família. Olha que bacana você aprender valores diferentes de pessoas que casaram, separaram, não são iguais, mas fizeram um filho, né? Tem um filho em sim. comum. E Então, ninguém é igual, nossa, né, Lu? Ninguém é igual. Não adianta. nem os filhos, Ninguém. muito Nem menos os eles, filhos. né? Exatamente. Ô, Lu, vamos falar um pouquinho, o pessoal também pediu para falar como está funcionando a parte dos alimentos agora em isolamento, como é que está sendo encarado isso? Você está tendo muito devedor de alimentos ou o pessoal está usando muito a desculpa da Covid-19 para não Tem pagar os crescido alimentos? bastante os pedidos de revisão, né? A gente cai Uhum. naquela questão das prisões também. Antes,
estava vendo, vamos começar pelos alimentos que você, né, perguntou. Sim, não, mas pode Tem ir. havido um maior número de ações revisionais. Sempre existe, a maior parte traz a alegação da Covid, né? Eu tenho visto, eu vi uma decisão interessante, eu não sei de que colega, que ele já liminarmente baixou, mas ele não baixou tanto como ela queria, porque ele fez a contrapartida. Ele falou, olha, mas você também conseguiu diminuir o seu aluguel, então você está gastando menos, né? E a dignidade da criança que tem que Sim, ser da alimentada, e criança, também foi claro. pega de surpresa. O mundo foi pego de surpresa. Todo mundo está fazendo assim, dançando um samba para ajustar as contas. Tem bastante revisão. A princípio não se reduz liminarmente, ou quando se reduz, a percentual é menor, mas da mesma forma que a suspensão da visita, não basta a alegação Covid para reduzir alimentos, porque tem que ver a contrapartida, a pessoa ganha menos e gasta menos. A Sim. escola às vezes dá algum tipo de alívio nas prestações. Agora, são casos diferentes. Às vezes a pessoa Sim. perdeu o salário, meu Deus do céu, e não é autônomo, está procurando um bico, aí perdeu. Paga aluguel, não paga aluguel, a mãe pode ajudar, a avó está ajudando. Vivi, tem pedidos e a resposta, infelizmente, é aquela: depende. Covid sozinho não faz reduzir. Sim. Mas porque é filho, é direito fundamental, de receber os alimentos também, de Sim, viver, de ter dignidade. até porque, mesmo com a pandemia e com a Covid-19, a necessidade, o binômio que a gente fala da necessidade de quem pede, a possibilidade de quem paga, não caiu por terra. Ele continua, eu acredito que ele tem que ser colocado em prática, né? A equação Mesmo é a mesma, né? a equação é a mesma. É a mesma. Só que você vê quem perdeu mais, né? Às vezes a mãe, por exemplo, está conseguindo em casa fazer um trabalho especial e está entrando um pouquinho mais. Aí o pai não, o pai perdeu o emprego. Aí seria o mundo ideal eles também chegarem num acordo, ele vai ser buscado no processo. Mas quando não, quando a briga é grande, a gente precisa puxar na cooperação o maior número de elementos possível para poder garantir a sobrevivência da criança e não matar de fome o pai que está batalhando ali para ganhar alguma coisa. Sim, exato, porque é o que eu falo, a gente presume sempre a boa fé de quem entra com o processo. O percentual, que é um percentual praxe, né? Os famosos 30%, meio salário mínimo, principalmente nessas comarcas de poder aquisitivo menor, essa praxe está tendo que ser revisada, mas não na medida do pedido da parte, exonerar ou cair para 10% uma coisa que era em 33%, sabe? Sim, Sabe nossa, o sei. famoso bom senso? E aí tem a questão da prisão, né, Vivi? O A bom questão senso, da se prisão. existisse em 100%, eu acredito que o judiciário não estaria tão lotado, né, Lu? A gente perderia, eu perderia lá o trabalho na vara e ia ter que fazer outra coisa. Eu também. Mas é isso. A prisão, né, Vivi? Você ia falar disso Isso, eu também. queria falar da prisão, como é que tá agora? Uhum. A prisão do devedor de alimentos, como é que ficou? A gente viu que saiu uma lei aí determinando. Até a vinda da lei 14.010, agora de junho. 14.010, saiu dia 10 de junho. A lei emergencial regulou essas relações de direito privado, ela impôs a prisão na modalidade domiciliar. Então, hoje, está na mão do credor pensar numa estratégia processual para pedir essa prisão. Se ela acontecer, ela vai acontecer na modalidade domiciliar. A gente pode fixar condições para essa prisão? Pode. Vai ter fiscalização? É um outro assunto. Vai ter o poder coercitivo, intimidatório? Não vai. Mas pode também deixar o cara preso dentro de casa e o autônomo não vai poder trabalhar. Ele vai ter aqueles 30 dias em casa, né? Porque em tese é isso que ele tem que fazer. Quem vai fiscalizar? Exato, mas preso em tese, dentro de casa, né? ele está preso domiciliarmente, ele tem que ficar assistindo talvez a Netflix ou alguma Nós também coisa. estamos presos domiciliarmente nessa época de Cabe pandemia. hoje ao credor optar pela conversão de rito expropriatório. Sim, Ou aguardar e pedir a suspensão. É direito do credor pedir a suspensão. Sim, claro, Eu estava claro. fazendo isso em todos. Quando veio a lei, aqueles mandados que já estão na rua para cumprir com base na decisão anterior de prisão civil e regime fechado, a gente tem que aplicar meio que uma retroatividade aí e
Tem que cumprir no domiciliar. Agora, os atuais, você é credora e vai pedir, você tem que pensar qual a melhor estratégia agora? Suspender essa execução e o pedido ser feito posteriormente. E Sim. deixar o cidadão tentando levantar renda, né? Não, com certeza. O panorama é esse, a lei impôs isso agora. E antes, eu, pelo menos, entendia por bem suspender as execuções, suspender. Uma Tomara luta. que eu acredito que essa exceção realmente vai ficar só no período de pandemia aí da Covid-19. Depois eu acredito que vai voltar essa coerção para não ser por domiciliar e sim realmente a prisão mesmo, né? O pagador tem que ter a consciência de que a verba é essencial, né? Então, é até bonito falar isso, as pessoas, algumas não... Travou de novo. Vamos esperar que aí ela já volta. Renato, concordo. Prisão domiciliar igual nada. Essa é a minha posição também. Fica muito fácil, né? Prisão domiciliar. É o que eu falo, nós estamos em prisão domiciliar. Voltou, Lu? Não, não voltou. Perdi você. Travou, mas voltou, Lu. Vamos ver. Caiu de novo. Voltou? Caiu, né, Vivi? Eu volto e vou embora, volto e vou embora. O povo tá querendo que eu pare de falar. A Roberta está falando aqui que os credores também querem tudo, a prisão e o Bacen. Mas na realidade, ou é a prisão ou é o Bacen. Porque o Bacen vai ser pelo expropriatório, né? Na realidade, os juízes dão a prisão quando não consegue mesmo penhorar nada. Quando chega na prisão é porque já chegou no limite. E infelizmente, normalmente, né? Muita gente que acaba deixando em aberto totalmente o alimento para o filho, ele acaba não tendo nada na pesquisa Bacen. O fato é que eu vi uma live esses dias de um desembargador que eu gosto muito, o Cláudio de Godoy, e ele estava dizendo que é possível, para o credor, essa estratégia de não pedir, no sentido de que ressalvada a possibilidade de cobrar vencidos e vincendos. Sim, você pode, se o pagador estiver fazendo um pagamento parcial, dentro do que é possível para ele, depois ele abate, mas se ele não conseguir rever o valor judicialmente ou via acordo, essa diferença que ele não pagou, sim, está contando direitinho. Sim. Legal. Ô Lu, o pessoal está perguntando também com relação, vamos até voltar um pouquinho lá na convivência, as visitas virtuais, que hoje tem sido uma discussão bem complicada, se elas são regras ou é exceção agora nessa época de pandemia? Elas são uma regra para ser ressalvada na sentença ou na decisão. Ou seja, ela pode e pronto. Ela pode, de qualquer maneira, né? Então, você sabe que o mínimo que você tem é o direito da visita virtual, né? Existem aquelas pessoas que não têm o aparato todo para fazer? Existem, mas hoje são a minoria, porque as pessoas têm o celular smart, o inteligente e têm o computador. E basta isso para uma visita virtual. Então, eu penso que você tem que ressalvar, principalmente nos casos em que você é obrigado a suspender a visita, ressalva a imposição para que o guardião permita que o pai tenha os contatos virtuais, né? O fato é que, dependendo da idade da criança, ela não dá conta de ficar ali batendo papo. Ela se frustra porque ela não pode ter o contato, né? E aí você tira dela o gostosinho do contato, né? E aí eu li outro dia que agora é época de decisões trágicas, mas eu acho que é melhor ser a época das decisões criativas. Se o pai tem carro, ele aparecer na frente ali num lugar público só para dar um tchau, fazer uma brincadeira, pega um balão, pega alguma coisa. Eu tô falando isso para crianças bem pequenas. Sim, para chamar a atenção da criança, né? Tem que ter a boa vontade da mãe e fica difícil para o juiz impor isso numa sentença? Fica, mas num acordo não fica, porque cabe, né, essa criatividade para compor a situação. Você pode fazer escalonado, por 3 meses assim, se não passar a pandemia assado, colocar termos nessas situações. Agora, a virtual tem sido a praxe, sim, Vivi.
tem sido a praxe, e eu entendo algumas críticas, mas isso passa a ser melhor do que nada numa situação eventual de suspensão temporária das visitas. Sim. Realmente, as visitas virtuais, em alguns casos, têm trazido grande prejuízo, né? Porque essa falta de contato nesse período que a criança ela não quer fazer a visita virtual, ela não gosta, foi o que você falou, dependendo da idade, ela não quer ficar na frente de um computador ou de um celular, ela quer ver o videozinho dela, o desenhinho, mas às vezes não falar com outro genitor. Isso causa essa frustração e esse afastamento desse convívio nesse período prejudica, eu acredito, pelo menos nos casos que eu tenho visto, esse afeto, esse convívio. Depois tem que voltar no gradativo. E você que a aí criança tenha... porque você sai perdendo. É uma época de perdas, né? É uma época de perdas porque existe um preço para isso tudo. Por isso seria tão essencial a consciência dos pais com relação à necessidade de ajudar, empurrar o não guardião para uma situação mais confortável, ainda Com certeza. que é uma questão humana, né? Uma questão de solidariedade humana. Então você não está prejudicando o outro, você está prejudicando seu filho junto. A criança não vai ficar batendo esse papo que a gente está tendo aqui com 3 anos de idade, mas ela vai um minutinho ou outro conversar com o pai. Que joguinho? Vamos fazer um joguinho. Vamos pegar um joguinho aqui, eu vou entrar no meu, você entra no seu, a gente faz 1 minuto. Tem que haver essa predisposição, essa ação, né, por parte da guardiã, do guardião. Agora, Viviane, a gente esbarra na questão. Algumas situações exigem a suspensão para garantia da saúde. Então, quando nesses casos, o que resta é o virtual. Agora, nos outros, se dá para fazer uma mescla para quem tem a possibilidade de garantir a segurança dessas visitas, eu não sou contrária, eu acho que a suspensão não é automática, me perdoe quem pensa o contrário, mas é assim que eu tenho tentado agir. Até porque é o que a gente tem que entender, que a saúde da criança ela não tem que ser vista só como ausência de doença. A parte psicológica da criança também faz parte da saúde da criança. E o reencontro é ruim. Sim. Né? A criança sofre no reencontro de um estranho, que ela tem 1 ano e não vê o pai 2 meses, 3 meses. Faz uma diferença imensa, né? Imensa é delicado, mesmo. É delicado. Ô Lu, outra pergunta que fizeram também no chat, que eu tinha perguntado no nosso stories, foi com relação às revisionais de pensão alimentícia, se está tendo decisões de escalonamento durante um período. Diminui-se durante 3 ou 4 meses e depois volta ao valor normal? Como é que tem sido? Sim. Embora, Vivi, seja muito difícil você colocar o termo certo, porque vira uma questão de bola de cristal, a gente pode imaginar, com base no que informam as autoridades de saúde, a OMS, e você aqui no Brasil já, até essa própria lei nova, que jogou lá para outubro, né, o termo final, você se baseia, você tem que ter algum tipo de parâmetro, e você pode sim e deve escalonar. Eu tenho até uma tendência de fazer isso em ações de alimentos comuns. O pai está muito apertado, a mãe compreende isso e se vira. Sim. Eu sempre imagino possível dizer, então, por 3 meses você paga X e a partir do 4º mês Y. Você respira, abraça a obrigação e cumpre. Então, isso facilita a boa vontade de quem vai ter que fazer um pagamento numa época difícil. Sim, é possível escalonar e eu acho até inteligente tentar essa saída. Eu também acho. É uma alternativa bacana e tem dado solução, né? Na verdade, nós, assim como advogados, a gente, antes de acionar a máquina aí do judiciário, a gente sempre tenta essa composição, essa mediação, né? Muito. Nossa, com certeza a gente tenta essa mediação, porque a gente sabe que não vai agravar tanto a situação. Porque no judiciário, quando cada um vai para um lado, não tem jeito. Ali, ou um quer provar que pode, ou que consegue, ou que está mais certo que o outro. E fica nesse fogo cruzado, né? Para algumas pessoas, eu acho que é importante esse contato com todos os profissionais, né? O juiz, o Ministério Público, o advogado, às vezes o defensor público, porque é como se chancelasse, né, que aquele acordo buscado pelo advogado na intimidade do escritório fosse o melhor para eles. Eles estão em frente, principalmente as pessoas
às vezes um pouco menos esclarecidas, um pouco mais inseguras. Inseguras, Quando você claro. chega num fórum, se você for recebido de uma maneira acolhedora e os profissionais indicarem que esse é o melhor caminho, a tendência é a pessoa fazer o acordo com absoluta consciência, né? A gente sabe que em alguns lugares é mais difícil, os valores envolvidos são bem maiores. Bem maiores, claro. Né? Aí é o assunto para outra live. Mas assim, as pessoas chegam às vezes armados de bazuca, assim, você vê que todo mundo tem. A pessoa chega, Aí você nossa fala, senhora, calma, tá eu tenho lá um né? crucifixo lá na vara que eu falo, meu Deus, eu ponho tem até de aquelas costas. balinhas em cima da mesa para dar uma... As famosas balinhas que não são para as crianças, são para os adultos. Exato. E aí, às vezes, as pessoas fazem questão dessa presença. O judiciário tem essa relevância, né, para poder ajudar. É um time, Vivi, tem que ser um time. Eu não consigo ver. Não é um jogo aí de disputa para ver quem ganha. É advogado, mesmo com os advogados. juiz, promotor, todo mundo junto, ainda mais em família. Ô Lu, falta 2 minutos para a live acabar. E aqui no Instagram é assim. Quando ela acaba, ela derruba e a gente fica no vácuo. Cortados ao meio. Cortados ao meio. Eu queria agradecer muitíssimo a sua participação. Foi rico demais. Eu falei pro pessoal que hoje o pessoal ia beber direto da fonte. Ah, foi uma delícia, foi exatamente né? isso. Me orgulho muito de ter você como amiga, de ter você como juíza, porque é uma excelente juíza. As suas decisões são pautadas na humanidade, na solidariedade. Né? Imagina, e na Vivi. empatia, que isso é muito importante, né? A empatia. Eu acho que minha dívida, a dívida de qualquer pessoa que trabalha com a vida alheia em qualquer esfera, é uma dívida grande com a espiritualidade. Exato. A gente tem que fazer com amor e o melhor possível, né? Tendo a humildade de reconhecer os erros que infelizmente acontecem, mas tentando melhorar a cada dia. Um prazer ficar aqui, Vivi. A gente tem que conversar muito mais. Muito mais. Vamos com certeza marcar outros dias e vamos marcar outras lives que o pessoal Obrigada para o pessoal que acompanhou, né? Que curtiu de alguma forma, que perguntou. É a primeira vez que eu fiz uma live assim. E o aprendizado para mim... Me sinto lisonjeada por isso. Eu que me sinto. E agora eu acho importante que todo mundo tenha essa resiliência, aguente mais esse tempo, todo mundo repense valores, as pessoas, né, consigam ter equilíbrio para ultrapassar esse período. Com certeza. Lu, obrigada de coração mais uma vez. Pessoal, muito obrigada. A participação de vocês foi muito importante. Eu fico super feliz que todo mundo participou. Espero que todos tenham gostado. Eu vou deixar a live salva também no meu IGTV. Depois, para quem não teve tempo de assistir, deixar os comentários. Legal. E a gente volta com outras lives com assuntos bem polêmicos também, para levar informação para o pessoal. Isso aí. Fiquem com Deus. Tchau, querida. Amém. Todo Deus mundo abençoe. Um beijo a todos. Boa noite. Amém. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.